Olá, de volta para ler mais um pouco da nossa viagem, agora já em maio de 1940, sob os olhos de William Shirer e sob a minha voz. Shirer nos fala de Berlim no dia 4 de maio de 1940. Os ingleses acabam de efetuar uma retirada desordenada de Namsos, ao norte de Trondheim, completando assim o fracasso do auxílio aliado aos noruegueses na parte central do país. Onde estava Home Fleet, que Churchill há 15 dias anunciou que varreria os alemães das águas norueguesas? Hoje assisti a um noticiário cinematográfico alemão. Mostrava as tropas nazistas efetuando desembarque de tanques e artilharia pesada em Oslo. Com exceção do emprego de submarinos, aliás, em pequeno número, parece que os aliados não fizeram nenhum esforço realmente sério para impedir a chegada de suprimentos alemães à Noruega, via Oslo. Nem sequer chegaram a arriscar seus destroyers nas águas do Skagerrak e do Kattegat, para não falar nos cruzadores e couraçados. Será que nesta curta campanha norueguesa o poder aéreo demonstrou a sua superioridade sobre o poder moral? Pelo menos nas batalhas desenroladas nas proximidades dos campos de pouso? Em 1914 e 1918, uma ofensiva alemã como a que acaba de acontecer estaria fora de cogitações. Mas, com a Luftwaffe controlando os campos de pouso da Dinamarca e da Noruega, a esquadra aliada não somente não se aventurou até as águas do Kattegat, a fim de sustar a remessa de tropas e suprimentos alemães para Oslo, como nem sequer tentou entrar em ação em Trondheim, Bergen ou Stavanger, com a única exceção do bombardeio do aeródromo deste último porto, que se prolongou por 80 minutos logo no início da campanha. Os alemães agora já afirmam que a aviação demonstrou a sua superioridade sobre a marinha. Foram as novidades da Segunda Guerra em relação à Primeira Guerra, né? Façamos a resenha da situação. Os aviões de Goering conseguiram realizar 4 façanhas de importância vital nessa campanha da Noruega. 1. Mantiveram a rota marítima de Oslo, através das águas do Kattegat, completamente livre das unidades inglesas, permitindo que o grosso das tropas alemãs de terra fosse bem suprido de homens, artilharia e tanques. 2. Impediram ou conseguiram desencorajar a Home Fleet de atacar os portos de Stavanger, Bergen e Trondheim, de importância vital para os nazistas. 3. Com o bombardeio constante dos portos aliados de desembarque, tornaram quase impossível para os ingleses efetuar o desembarque de artilharia pesada e tanques, fato que, aliás, foi admitido pelo próprio Chamberlain. 4. Com o bombardeio e o metralhamento das posições inimigas, tornaram extremamente fácil às tropas alemãs o avanço através de um território cheio de dificuldades. Noutras palavras, revolucionaram completamente a guerra, tanto no próprio Mar do Norte como nas suas vizinhanças. Hoje conversei com o meu amigo policial. Em sua opinião, dentro de poucas semanas, a guerra passará ao bombardeio das grandes cidades e até ao uso de gases. De acordo. Hitler quer acabar com a guerra ainda neste verão, desde que isso lhe seja possível. Se não puder realizá-lo, apesar de todas as vitórias alemãs, estará provavelmente perdido. Um decreto que acaba de ser publicado diz que, apesar dos grandes estoques de petróleo, o consumo desse combustível deve ser reduzido ainda mais. Inúmeros automóveis e caminhões, ainda em uso, serão retirados de circulação. 2 perguntas que a medida impõe. 1. Os estoques não são tão grandes? 2. Dar-se-á o caso de que todo o petróleo armazenado seja necessário para novas operações militares em grande escala, agora que os ingleses bateram em retirada de Namsos e os alemães ganharam a guerra da Noruega?
Os jornais de hoje estão cheios de acusações, dizendo que agora a Grã-Bretanha quer, entre aspas, alastrar a guerra. No Mediterrâneo, nos Balcãs ou alhures, uma expressão que para mim tem apenas um significado: Holanda. Durante a tarde, acho que para fugir um pouco a tudo isso, estive lendo algumas cartas de Goethe. Essas cartas trouxeram à minha memória a devastação que Napoleão levou à Alemanha. Aparentemente, Jena, situada perto da Weimar de Goethe, foi muito maltratada pelas tropas francesas. Talvez a pronúncia correta seja Iena, porque é com J e o som de J costuma ser com I. Mas, em meio a todos os estragos causados à sua terra, o grande poeta nunca perdeu as esperanças. Em todas as suas cartas, insiste em afirmar que o espírito humano acabará vencendo, isto é, o espírito europeu. Mas hoje, onde está esse espírito europeu na Alemanha? Morto, morto. Goethe apega-se à teoria de que um escritor somente pode levar avante as suas criações, afastando-se do mundo quando tem que escrever a sua obra. Queixa-se de que o mundo toma, mas não dá. Muitas de suas missivas que dizem respeito aos assuntos administrativos de Weimar são divertidas. O poeta também teve suas disputas políticas. E, coisa surpreendente, mostra-se completamente subserviente ao seu príncipe reinante. Berlim, 6 de maio de 40. Bernhard Rust, o ministro nazista da Educação, num discurso que pronunciou hoje pelo rádio, dirigido aos escolares alemães, dá um magnífico exemplo da mentalidade alemã neste ano de 1940. Diz ele, abre aspas, Deus criou o mundo para ser um lugar de trabalho e de luta. Todo aquele que não compreender as leis da luta da vida será derrotado, tal como nos ringues de boxe. Todas as coisas boas existentes sobre a face da terra são taças e troféus. Os fortes os conquistam, os fracos os perdem. O povo alemão, sob a direção de Hitler, não empunhou as armas para invadir os territórios estrangeiros, obrigando os demais povos a servi-lo. Não. O povo alemão foi obrigado a recorrer às armas pelos estados que bloquearam todas as suas tentativas para obter o pão e a unidade nacional. Fecha aspas. Começo a supor que o maior problema europeu não é o comunismo nem o fascismo. Não é, portanto, um problema social. É o problema do germanismo, o problema da mentalidade tão eloquentemente expressa pelo ministro Rust. Enquanto esse problema não for resolvido, não haverá paz na Europa. Ainda hoje, as alunas alemãs receberam um pedido para levarem as aparas de seus cabelos para as respectivas escolas. Essas aparas serão empregadas na fabricação de feltro. Berlim, 7 de maio de 40. De 3 ou 4 dias a esta parte, os jornais alemães vêm sustentando uma terrível campanha destinada a convencer os seus leitores de que os aliados, tendo fracassado na Noruega, estão prestes a se tornarem agressores em algum outro ponto da Noruega. Há apenas 6 semanas tivemos uma campanha idêntica, lançada com o fim de convencer os demais que os aliados estavam para assumir o papel de agressores contra a Escandinávia. Foi então que os alemães, lançando mão dessas pretensas intenções agressivas dos aliados, tomaram a dianteira. Onde será desfechado o novo golpe alemão? Desconfio de que seja contra a Holanda, sobretudo porque é o único país que nunca foi especificamente mencionado na atual campanha de propaganda. Ou será que os aliados, tendo levado as tropas alemãs para tão longe das suas bases, para a Noruega, pretendem arrastá-las agora para os distantes Balcãs? É interessante ler as manchetes dos jornais de hoje. Chamberlain, o agressor. Planos aliados para uma nova agressão. Se o povo alemão não estivesse tão intelectualmente embriagado, ou tão estúpido,
poderia descobrir o humor dessas coisas. Meu prognóstico é o seguinte: nas próximas semanas, a guerra se espalhará por toda a Europa. E, finalmente, com todas as armas, bombardeio das cidades abertas, gases, tudo ou mais. Berlim, 8 de maio de 40. Não pude deixar de notar hoje uma certa tensão nos círculos da Wilhelmstrasse. Há qualquer coisa no ar que não sabemos o que seja. Ralph Barnes, que acaba de chegar de Amsterdã, diz que os guardas do trem em que viajou arriaram as cortinas das janelas durante os primeiros 40 quilômetros de viagem, a partir da fronteira teuto-holandesa para Berlim. Ouço dizer que os holandeses e belgas estão grandemente agitados. Espero que assim seja. Pelo menos deviam estar. Telegrafei hoje para Nova York, a fim de que mantenham Edwin Hartrich em Amsterdã até a segunda ordem. Queriam mandá-lo para a Escandinávia, onde a guerra já acabou. Pouco antes de entrar no ar, Fred Ochsner telefonou-me para anunciar que o Webb Miller fora encontrado morto sobre os trilhos da Clapham Junction, nas proximidades de Londres. A notícia chocou-me profundamente. Há 12 anos que conhecia Miller, que o admirava, que o queria como a um amigo. Nos meus primeiros 2 anos na Europa, quando eu ainda era um correspondente meio foca, ele soube auxiliar-me com a sua amizade. No decorrer dos últimos 10 anos, várias vezes os nossos caminhos se cruzaram. Na Índia, no Oriente Próximo, nos Balcãs, na Alemanha, em Genebra, na Itália e em Londres, onde ele era o correspondente número 1 da UP, o chefe de todo o serviço europeu. Webb era um homem extraordinariamente modesto, apesar de ter feito uma carreira jornalística como nenhum outro americano dos nossos dias. No entanto, a glória nunca o perturbou. Lembro-me dele em várias ocasiões sensacionais, tão nervoso e agitado como qualquer principiante. Então, se tratava de uma entrevista, a sua aparência era de absoluto acanhamento, como o mais novato e menos experimentado de todos nós. Aliás, a sua timidez era assombrosa, e ele jamais conseguiu perdê-la inteiramente. Fico a pensar no que pode ter sido o motivo de sua morte. Cansaço? Sono? Não sei. Sei apenas que não foi suicídio. Ontem à noite fui a um cinema de subúrbio a fim de assistir ao filme que mostra a destruição ocasionada pela Luftwaffe na Polônia. Esse filme tem por título Feuertaufe, ou Batismo de Fogo. A horrorosa destruição das cidades e aldeias polonesas, especialmente de Varsóvia, é mostrada inteiramente a nu. A plateia alemã assistiu a toda a película num silêncio de morte. Mais tarde. Hoje os meus sensores foram muito camaradas comigo. De fato, permitiram que eu desse a entender de forma muito clara que o próximo golpe alemão seria desfechado contra o Ocidente. Holanda, Bélgica, nem imaginou Suíça. Esta noite, Berlim está cheia de boatos. A Wilhelmstrasse mostra-se particularmente irritada com uma notícia da AP, revelando que 2 exércitos alemães, um marchando de Bremen, outro de Düsseldorf, estão avançando em direção da fronteira holandesa. Berlim, 9 de maio de 40. Que ironia da sorte é o fato de que Webb Miller, que passou a maior parte dos últimos 24 anos fazendo a cobertura de todas as guerras, várias vezes sob a metralha, tenha conseguido escapar de tudo isso para morrer caindo de um trem longe dos campos de batalha. A imprensa alemã de hoje está cheia de histórias absurdas sobre o caso, dizendo que Webb foi assassinado pelo serviço secreto inglês. Isso é mais que uma tolice, desprezível. Que acontecerá à mentalidade de um povo ao qual são impingidas mentiras como essa todos os dias? Hitler, ao ordenar a liberdade de alguns prisioneiros noruegueses, proclama o seguinte, abre aspas, contra a vontade do povo alemão e do seu governo,
O rei Haakon da Noruega e o seu Estado-Maior deflagraram a guerra contra a Alemanha. Fecha aspas. Mais tarde. As manchetes berrantes aumentaram ainda mais hoje à noite, todas trovejando a acusação de que a Inglaterra está planejando um enorme ato de agressão em algum lugar. Grã-Bretanha conspira para alastrar a guerra, dizem os jornais. Tudo isso me levou a anunciar o que se segue na minha transmissão. Abre aspas. Seja quem for que a alastre, existem poucas dúvidas de que a guerra vai ser realmente alastrada. E pode muito bem acontecer, como muitos acreditam, que a luta venha a ser disputada e resolvida antes do fim do verão. De qualquer forma, o povo parece estar sentindo que o feriado deste fim de semana vai ser o último que a Europa observará durante algum tempo. Fecha aspas. Meus sensores não gostaram muito desse parágrafo, mas depois de alguns argumentos concordaram em deixá-lo passar. O ponto de vista em que se mantinham era o de que, em hipótese alguma, a Alemanha quererá alastrar a guerra. Ficamos por aqui. Esse vídeo foi um pouco mais longo, porque realmente a guerra vai se alastrar, e é para já, para os próximos vídeos. Então, há dias que tem bastante coisa num só dia, teremos apenas um vídeo para um dia. Aí isso me obrigou a fazer esse um pouquinho mais longo. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Até mais.